E aí pessoal, salve na nave. Bom, dando continuidade às nossas resoluções aqui no livro Halliday, volume 1, Halliday and Sneak, 10ª edição. Segunda questão aqui, né, do módulo 2.1, né, do capítulo 2 do livro. Segunda questão, calcule sua velocidade média nos dois casos seguintes. Situação A. Então vamos lá. Situação A. Você caminha 73,2 metros a uma velocidade de 1,22 metros por segundo e depois corre 73,2 metros a uma velocidade de 3,005 metros por segundo em uma pista reta. Bom, para responder a letra A, o que iremos fazer? Iremos desenhar uma situação teórica para retratar como está acontecendo aqui. Essa situação teórica, aqui eu vou ter exatamente o quê? Que aqui será a origem dos espaços, ou seja, da onde minha partícula vai percorrer, e ela caminha aqui com sentido para a direita, ou seja, números crescentes para a direita, ela vai variar os passos em intervalos de tempo, né? Vai aumentando o espaço vai crescendo conforme vai aumentando os intervalos de tempo. Então ele fala que ele caminha um todo de 73,2 metros a uma velocidade de 1,22 metros por segundo. Então iremos dizer que essa primeira demarcagem aqui será exatamente o ponto 73,2 metros. É o quilômetro, é o marco, é como imaginasse que é o marco quilômetro 73,2 metros, né? Então, nisso ele fala que ele caminha todo esse trecho a uma velocidade escalar média de 1,22 metros por segundo. Ou seja, todo esse trecho é percorrido com a velocidade escalar constante, né, que eu considero igual, então, por consequência, a velocidade instantânea. Bom, ele fala ainda que ele percorre mais 73,2 metros a uma velocidade escalar constante também. Esse trecho que ele percorre a uma velocidade de 3,05 metros por segundo. E esse trecho ele caminha mais 73,2 metros, 73,2 metros, logo 73,2 vezes 2, ele chega no quilômetro 146,4 metros, né? Bom, agora é bem simples. Para a gente calcular a velocidade escalar média do percurso total, será a velocidade escalar média é igual à variação do espaço percorrida dividido pelo intervalo de tempo em que ele ocupa essas posições respectivamente durante sua trajetória. Veja que isso aqui, a velocidade escalar média, ele fala que eu quero exatamente nesse percurso inteiro. Logo eu quero quando eu chego na posição final, ou seja, a partícula chega exatamente em 146,4 metros e da onde eu parte, que é 0 metros, que é exatamente quando eu estava em repouso, ou seja, como eu tivesse acabado de começar a correr. Logo, a variação do espaço total será 146,4 metros. E a gente vai calcular agora os intervalos de tempo gasto durante o percurso, que será o intervalo de tempo ΔT1 para o percurso número 1, onde ele faz com 1,22 metros por segundo, e ΔT2, que é o intervalo de tempo gasto exatamente para ele percorrer o trecho de 73,2 metros a 146,4 metros, com uma velocidade escalar constante de 3,05 metros por segundo. Logo, ΔT total será ΔT1 mais ΔT2. Bom, realizando isso, eu sei que ΔT1 pode ser obtido mediante a velocidade do percurso dividido, aliás, o deslocamento do percurso total, que será a variação do espaço, percorrida, nesse caso, ΔS1, que eu vou chamar, que é a variação do espaço percorrida no primeiro trecho, dividido pela velocidade escalar, que é constante, V1, certo? Ao realizar essa divisão, teremos... Calma aí. Ah, não, eu quero quem é ΔS1, né? Ah, não, ΔT1, tá certo. Perdão, pessoal. ΔS1, então será 73,2 metros, que é exatamente 73,2 menos 0, dividido por V1, que é 1,22 metros por segundo. Então, nisso, obteremos exatamente, mediante essa divisão, estou com o calculador aqui, 60 segundos, certo? Que é o intervalo de tempo ΔT1 gasto durante o percurso. Agora iremos calcular quem é ΔT2, que será obtido da mesma forma. ΔS2, que é a variação do espaço sofrida pela partícula durante o segundo trecho, dividido por sua velocidade escalar média. Então, ΔS2 será também 73,2 metros, pois ele parte da posição 73,2, chega à posição 146,4, logo subtraindo, é uma variação de 73,2 metros. Dividido por sua velocidade, que é 3,05 metros por segundo,
obteremos exatamente o seguinte resultado. 24 segundos, né? 24 segundos. E bom, como a velocidade escalar média vai ser obtida diante do trecho completo, então eu considero exatamente o intervalo de tempo total, que vai ser 24 mais 60, 84 segundos, certo? E bom, isso aí vai nos dar uma velocidade escalar média de 1,742 metros por segundo, né? No caso aqui, considerando como estaria a resposta no Havre, talvez 1,75 metros por segundo, que é a aproximação que geralmente ele faz. Ou, aliás, nem 1,742, né? Ah não, mas ele faz geralmente essa aproximaçãozinha mesmo de aumentar... vai ser 1,74, né? Porque teria que estar... Perdão, 1,74 metros por segundo. É assim que vai estar no Havre, né? Porque tá 742, não 792, nem nada do tipo, né? Então não dá para aproximar, tem que aproximar para baixo. Bom, esse aqui seria o percurso A, ok? Agora a gente vai calcular a letra B, que é a situação em que ele fala a seguinte coisa. Você caminha 1 minuto a uma velocidade de 1,22 metros por segundo e depois corre por 1 minuto a 3,05 metros por segundo em uma pista reta. Bom, então a mesma coisa, a gente considera o mesmo panorama, certo? Agora eu vou fazer de uma forma mais rápida, sem considerar os trechos. Ah não, eu vou considerar os trechos para ficar bonitinho a resolução, vai. Considerando então os trechos, a gente vai ter aqui o primeiro trecho, em que ele percorre por 1 minuto a uma velocidade de 1,22 metros por segundo. Ou seja, ele chega a uma posição x metros, certo? Vou considerar que aqui é a origem do espaço, da onde a partícula ela começa a percorrer. Ele anda um total de x metros aqui, né? No caso aqui, esse eixo vai estar exatamente em metros. Bom, então ele anda uma posição de x metros, em que ele realiza essa posição, chega a esse marco posição aí, exatamente em 1 minuto, né? Ou seja, o intervalo de tempo gasto para percorrer isso daqui será 1 minuto, que será equivalente a 60 segundos, né? A uma velocidade de 1,22 metros por segundo, ou seja, a partícula realiza esse trecho total com a velocidade escalar média constante, logo a velocidade instantânea constante, com uma velocidade de 1,22 metros por segundo. Então, para a gente calcular quem vai ser exatamente a distância percorrida aqui, no caso dele, para que a gente possa calcular a velocidade escalar média, a gente vai ter então a seguinte coisa. Teremos que x, que é equivalente à variação do espaço dele aqui, ΔS1, x menos 0, será igual ao produto da velocidade escalar média dele pelo intervalo de tempo gasto no percurso. Então eu vou falar aqui que será ΔT1 e V1, né? E aí eu descubro quem é x. Bom, ao tacar na calculadora, teremos 1,22 metros por segundo multiplicado por 60, que resultará em 73,2 metros. Ou seja, ele percorre 73,2 metros aí nesse primeiro percurso. Agora iremos ver o segundo trecho desse segundo percurso que ele realiza. Agora ele fala que corre por 1 minuto, ou seja, ele gasta um intervalo de tempo de 1 minuto a uma velocidade de 3,05 metros por segundo. Então a gente vai calcular exatamente isso. Ou seja, como ele gasta esse tempo, eu vou considerar que ele chega a uma posição y metros, certo? E a gente vai considerar quem vai ser esse y metros. Esse y metros será y menos x, que é y menos 73,2 metros, né? Que seria a variação do espaço dele, em que eu terei que isso aqui vai ser igual à velocidade escalar média dele vezes o intervalo de tempo gasto no segundo percurso, que eu vou chamar de ΔT2. ΔT2, ele disse que é exatamente por 1 minuto, correto? Por 1 minuto, ou seja, 60 segundos, a uma velocidade de 3,05 metros por segundo, ou seja, V2, 3,05 metros por segundo. Isso resultará exatamente em que? Isso aqui vai ser igual, então, como eu quero obter quem é y, eu vou ter que y será obtido como V2 ΔT2 mais 73,2 metros, certo? Então eu terei o quê? Que 3,05 metros vezes 60 resultará em 183, certo? 183 metros... tá certo. 183 mais 73,2
que resultará em 256,2 metros. É a marco posição que ele chega, certo? Aqui vai ser 256,2 metros. Bom, agora como ele quer obter a resposta da velocidade escalar média, teremos a velocidade escalar média será a variação do espaço total realizada pela partícula dividido pelo intervalo de tempo gasto pela partícula, ok? Então será exatamente 256,2 intervalo de tempo gasto no primeiro percurso e no segundo percurso, que é de 120 segundos, correto? Então teremos que vai ser, teremos a seguinte resposta: 2,135 metros por segundo. Aproximando, teríamos que a velocidade escalar média, Vm, seria 2,14 metros por segundo, como a resposta do item B, ok? Bom, agora iremos para a letra C e o último item. Neste caso aqui eu tinha colocado as outras questões aqui para baixo. Aí o que eu vou fazer? Se você já viu até aqui, né? Você anota ou para o vídeo. E eu vou apagar aqui, eu vou fazer exatamente aqui nessa página. Mesmo aqui em cima, ok? Letra C. E a letra C ela fala: faça o gráfico de x em função de t nos dois casos e indique de que forma a velocidade escalar média pode ser determinada a partir do gráfico. Bom, vou fazer aqui então o gráfico. X em função de t quer dizer que é da posição em função do instante de tempo da partícula ocupada. E teremos t e teremos... Aliás, eu vou ter que precisar das informações aqui anteriores, né? De fato, eu vou precisar dessas informações. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou copiar, vou duplicar essa página e vou dar um clear page. Pronto. E a gente vai fazer agora o item C. Pronto. Porque eu vou precisar das informações acima para preencher o meu gráfico, certo? Bom, então eu vou fazer um gráfico aqui, plano cartesiano, eixo x e y, em que o eixo y aqui será exatamente da posição, eu vou colocar como ele coloca, né? Eixo dos tempos, como o eixo das abscissas, e eixo da posição da partícula. Bom, então fazendo esse gráfico, sabemos o quê? Que a velocidade escalar média percorrida durante esse trecho é constante. Logo, ele vai ser modelado por uma função de primeiro grau, visto que é como eu estivesse me movendo exatamente com o quê? Com a função horária da posição, com a função horária da posição, né? Em que vai ser o quê? Se eu percorro esses trechos de forma constante, então a velocidade instantânea do movimento coincide com a velocidade escalar média. E partindo da origem dos tempos iguais a zero, eu terei que ΔS dividido por ΔT será ΔS dividido por T menos zero. E logo multiplicando por T, adicionando esse zero a ambos os lados, eu tenho exatamente que a função da posição da partícula em relação ao seu instante de tempo será igual a S0 mais VT, em que V aqui é o coeficiente angular, da minha função. Observe que minha função ela é modelada por uma função de primeiro grau, né? Então será muito simples para fazer isso. Bom, ele parte então de uma posição zero e ele chega à posição ali no item A, né? A uma posição de 73,2 metros, como eu fiz. Então ele vai percorrer isso aí de forma constante, né? Então o primeiro ponto que nós teremos aqui é exatamente o seguinte: 73,2. Lembrando que x aqui está em metros, t está em segundos. E isso aqui em um instante de tempo, que é o intervalo de tempo gasto, que é ΔT1 aqui. ΔT1 foi quanto tempo? 60 segundos, né? 60 segundos. Bom, e agora a gente vai desenhar o segundo trecho. O segundo trecho, observe que ele percorre com a velocidade escalar média de 3,05 metros por segundo. Logo, como coincide com a velocidade escalar instantânea, eu teria um coeficiente angular alterado. Ou seja, se o coeficiente pela velocidade escalar média tem um valor mais alto agora, quando você for fazer esse gráfico, você vai ver que a inclinação da reta vai aumentar, logo vai ficar maior, visto que ele percorre com uma velocidade escalar maior durante esse trecho. E ele leva exatamente mais 60 segundos, ou seja, 120 segundos será o marco aqui
onde ele ocupa essa posição 146,4 metros. Aliás, ele leva mais 24 segundos, né? Disse besteira. No caso aqui é 84 segundos, perdão. 84. E ele ocupa exatamente o marco posição de 146,4 metros. Perfeito. Esse aqui é o gráfico da letra A. Bom, agora o gráfico da letra B será de forma bem simples. Foi até bom ter feito esses desenhos, que ficou mais fácil da gente desenhar, né? E vai ficar da mesma forma, pessoal. Ele vai estar zero, ele vai estar partindo do zero até esse marco 73,2 metros, certo? Ele leva um certo tempo. Eu vou colocar aqui, ó. Ele vai levar um certo tempo. É quanto tempo? Nesse primeiro, 60 segundos. Mesma coisa que o outro, né? O primeiro trecho é igual. Agora o segundo trecho, ele leva mais 60 segundos, mais 60 segundos, né, para percorrer. Logo, agora sim é 120. Ó, 120, de fato. E em 120, ele ocupa uma posição de 256,2 metros, né? Ou seja, tá bem mais lá para cima. Deixa aqui, 256,4. Ou é 2? 256,2, perdão. 256,2 metros. E como ele faz com a velocidade escalar maior também, o coeficiente angular necessariamente tem que aumentar, tem que dar uma aumentada. É que aqui eu fiz, acho que eu desenhei meio mal. Esse daqui, ó. Eu vou fazer aqui que eu acho que fica melhor o desenho. Pronto, 120. Ficou melhor. Você só tem que estar com a reta ali um pouco mais inclinada, né? Bom, e esse aqui são os gráficos, né? Pode ter ficado parecido, mas os valores das posições são distintos ali, como tá dando para ver, né? Então dá para entender. Bom, agora você deve estar se perguntando, poxa, como que eu calcularia a velocidade escalar média? Bom, observe que se eu traço uma reta tangente, aqui eu vou fazer de laranja. Se eu traço uma reta tangente aqui entre os marcos posições, é exatamente o coeficiente angular dessa reta. Aliás, não é uma reta tangente porque ela toca aqui no ponto da origem, né? Mas essa reta que interliga a posição original, ou seja, a origem do plano cartesiano, que é o ponto 00, ao último marco posição do segundo trecho, é a velocidade escalar média, pois o coeficiente angular dela é exatamente a inclinação daqui do gráfico, certo? Que vai me dar, então, essa velocidade. Observe que isso é verdade em que ponto? Bom, já que é uma reta, eu sei que ela vai ser modelada pela função f de x é igual a x mais b ou f de x é igual a x. Observe que o coeficiente linear, se eu substituo o ponto x igual a 0 e y igual a 0, eu obtenho exatamente que b é igual a 0, ou seja, vai ser modelado por uma função exatamente que é uma reta, que é o coeficiente angular multiplicado pela sua coordenada de abscissa x. Então, observe agora que se eu escolho esse ponto daqui, que é 256,2 metros, igual ao coeficiente angular vezes x, que é 120, eu obtenho exatamente que o coeficiente angular ele vai coincidir com a velocidade escalar média já anteriormente calculada, certo? Então, você vê que ele vai dar exatamente o que? 2,135, ou seja, metros por segundo, pois a unidade é metros por segundo. E se eu faço exatamente esse triângulo aqui, ó, eu sei que a tangente trigonométrica que eu poderia calcular aqui, certo? Então, basicamente é o coeficiente angular dessa reta aí, tá? Dessa modelagem. Mesma coisa que eu posso fazer para esse daqui, é a mesma lógica, tá? E aqui também o coeficiente angular dele coincide com a velocidade escalar média. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus.